marcador de comportamento. O que é isso? Isso é uma outra função da narrativa. Hoje nós vamos falar sobre o marcador de comportamento. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Maurami, eu sou especialista na arte de contar histórias, consteladora familiar e criadora do método NTN. O que será que é esse negócio? Marcador de comportamento? É uma coisa muito interessante que pode ocorrer com as histórias. É o marcador. Nós podemos trabalhar com marcador de comportamento. O que é isso? É assim, ó. Quando eu escuto uma história, tá? Ou quando você escuta uma história e essa história se torna um grande despertador de comportamento. Ele é um registro. Então, ou seja, ele te avisa quando você está num determinado comportamento, um comportamento que não é muito benéfico, é um comportamento um pouco prejudicial. E aí, quando você se comporta daquela forma, ele te avisa, a história te avisa. Você toma consciência do comportamento vigente. Eu vou explicar isso melhor, tá? Então, calma, porque isso é um pouco confuso mesmo quando a gente começa a ouvir sobre marcador de comportamento. Dá um tilt, assim, fala, o que é isso? Isso é uma outra função da narrativa. Eu vivo falando aqui que as histórias, elas movimentam a alma. Mas vamos imaginar que quando você está num determinado comportamento, por exemplo, você está um pouco marrenta ou birrenta, e quando você está num determinado comportamento, como esse, por exemplo, a história é um sino colocado no seu cérebro e toda vez que você se comporta desta forma, a história te lembra. Ela vai dizer mais ou menos assim, ó, você tá igualzinho o personagem daquela história. Lembra? E por que isso é bom? Porque quando você tá nesse determinado comportamento e uma história te avisa, você tem a oportunidade de escolher continuar nesse comportamento ou não, ou sair, ou mudar. Você já sabe que é um comportamento muito bom, você já sabe que ele não te leva para a vida, você já sabe que ele te prejudica. Você acabou de colocar, ao ouvir uma história que tem a ver com aquele comportamento, foi colocado um sininho lá dentro, te avisa. É como colocar um sininho no pescoço da vaca, né? Aí a vaca começa a andar, o sininho começa a bater ali. Mas é importante dizer que a história que gera um marcador, ela não movimenta a alma. Não é a mesma coisa. Ou seja, eu ouvi uma história que me gerou um marcador de comportamento, não significa que aquela história movimentou a minha alma. São coisas diferentes. Porque o comportamento, quando a alma é movimentada, o comportamento muda. O marcador de comportamento significa que aquela memória que te leva àquele comportamento ainda não foi trabalhada, ainda não foi ressignificada. Então, a única coisa que acontece aqui é o marcador, é o que me leva a ser, que me leva a ter birra em determinadas situações, ou fazer manha, ou reclamar porque a coisa não está do jeito que eu queria. E existe algo por trás que me leva a esse comportamento. O marcador não ajudou a ressignificar isto que está por trás, mas o marcador me mostra toda vez que eu estou nesse comportamento. E aí ele me traz a consciência de como eu estou me comportando em determinadas situações. E com isso, eu tenho a possibilidade de me manter naquela situação, naquele comportamento, ou sair. Então, toda vez que eu tomo consciência, o conto diz assim, você está igualzinho aquele homem, ou aquele menino, ou aquela mulher da história. E isso me dá a possibilidade de ir em busca da memória afetiva, ou seja, do que me leva a ter aquele comportamento. Sabe aquele ditado assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? O conto como marcador, ele é água mole e pedra dura. Que tanto bate até que fura. Uma hora a movimentação vai acontecer. Vamos deixar isso mais claro. Ontem mesmo na live eu dei esses exemplos. A história da flor, quando eu ouvi pela primeira vez a história da flor, do homem que passou na frente do jardim, cortou a flor, levou para casa, e mesmo ele cortando a flor, ele não conseguiu tirar o seu perfume e a sua beleza. Essa história, quando eu ouvi,
ela movimentou a minha alma, ela ressignificou a minha memória afetiva. Eu já não tenho comportamentos mais relacionados a essa memória, que é do abuso, ela já não me dói mais. Eu falo disso sem dor nenhuma. É uma experiência que eu vivenciei, é algo que eu vivenciei, é algo que faz parte da minha vida, é algo que me fez quem eu sou hoje, é algo que me deu força. Ela não está fora de mim, ela não é uma memória que eu gostaria que estivesse fora de mim. Pelo contrário, ela está em mim e vamos que vamos. Não tem mais dor nessa memória. Então ela me ajudou, ela movimentou a minha alma. Tem uma história que eu inventei para gerar um marcador de comportamento. Algum tempo atrás, já faz um tempinho já isso, eu estava com uma vontade imensa de estudar fora. Mas eu queria muito, muito, muito mesmo estudar fora. E aí eu comecei a infernizar meu marido. Vamos embora, vamos estudar fora, vamos embora, vamos estudar fora, eu quero fazer mestrado fora. E fui alimentando essa vontade de querer estudar fora. Aí comecei a procurar faculdade na França, aí comecei a conversar com um monte de gente, falei até com gente que mora lá na França, que também passou pela situação de estudar lá. Eu fui movimentando uma série de coisas porque eu queria, de toda forma, ir estudar na França. Aí não ia dar para a gente ir. Não tinha como a gente ir. Era um momento da nossa vida que não dava, eu ia ter que esperar. E isso, o que veio à tona? A minha criança birrenta. Porque eu quero, não acredito que eu não vou conseguir agora. Oh, meu Deus, meu mundo caiu. Ai, gente, eu acho que eu... Ai, meu Deus. Vocês conhecem essa música? Meu mundo caiu. Foi bem assim, eu tava bem birrenta mesmo. E eu não conseguia sair dessa situação. E eu comecei a fazer da minha vida um inferno. E eu comecei a cutucar meu marido. Porque você também não quer ir. Porque eu vejo que você não tem energia para ir. Você não quer ir. Olha ele falando aqui, um inferno na sua vida só. Falei, você não estuda, vamos estudar, não, vamos procurar faculdade para você também. E aí eu comecei a procurar faculdade para ele. Ou seja, eu estava num determinado comportamento que não dava, eu estava fazendo da minha vida infeliz. E aí um dia eu virei para ele, eu falei assim, vamos dar uma volta? Vamos caminhar comigo? Ele falou, vamos. E eu, sacando isso, eu falei, cara, não é possível. Se não dá para eu ir agora, por que você tá nessa agonia, nesse inferno, Sandrinha? Eu converso muito comigo, né? Eu dialogo muito comigo. Então, eu falei, não, eu preciso resolver isso. Eu preciso dar um jeito de abrir mão dessa manha, dessa birra. Eu preciso fazer meu macaquinho largar a banana. Vocês conhecem essa, né? Se vocês conhecem, eu vou contar mesmo assim, porque depois alguém vai assistir esse vídeo. Como é que a gente pega macaco? A gente pega um coco ou uma cabaça, faz um buraquinho onde só caiba a mão do macaco aberto e bota uma banana lá dentro e pendura. E espera, porque o macaco vai até lá, enfia a mão, pega a banana e na hora que ele vai tirar a banana, ele não consegue tirar a banana. E ele enlouquece, ele pula, ele grita, ele esperneia, mas ele não consegue tirar a banana. E mesmo sabendo que aquilo é uma armadilha, mesmo sabendo que ele vai morrer, você, como caçador de macaco, pode chegar do lado do macaco, e ele não vai largar a banana. Impressionante isso, né? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Então eu tava assim, macaquinho grudado na banana, quero ir pra França, quero estudar na França, e eu tava fazendo da minha vida um inferno. E essa história do macaquinho me ajudou, que eu falei, gente, eu tô igual o macaco grudado na banana. Olha aí a história do macaco me ajudando na marcação de comportamento. Então, essa história do macaco é um marcador de comportamento. Só que, mesmo tendo consciência que eu tava um macaco grudado na banana, eu não tava conseguindo largar a banana. Então, eu inventei uma história. Eu criei uma história. Eu criei a seguinte história. Eu saí com meu marido e eu falei, amor, imagine um menino que pede para o seu pai um drone de presente de Natal. E até o Natal, esse menino cria situações que ele pode viver, ele cria mentalmente, ele imagina situações que ele pode vivenciar
com aquele drone. Final de semana, ir pro parque, sabe? O drone super lá em cima, ele vai criando situações imaginárias de tudo que ele vai fazer quando ele ganhar aquele drone. Meu Deus, é o drone, é o presente que ele mais quer. E aí chega o Natal, seus amigos, sabe? Tem um monte de drones e, nossa, vai ser o máximo ter um drone. E aí chega o Natal. E o pai dá um presente pro menino de Natal e quando o menino abre, não é um drone. Como é que essa criança fica? Pensa, como é que essa criança vai ficar? Ah, vai ficar numa tristeza, mas uma tristeza, porque ela queria um drone e ela não ganhou um drone, certo? O que acontece? Eu criando tudo isso, essas imagens todas na minha cabeça e criando essa história na minha cabeça. Falei, o que acontece? Ele abre e o presente que o pai deu foi um carro, um carrinho de controle remoto, um carrinho que se aperta um botão, ele vira um transformer. E esse transformer tem um outro botão que se aperta, ele voa, sabe? Ele sai do chão e você também pode, e pelo controle remoto, o menino também pode controlar o transformer voando pelo chão. É o transformer, é o carrinho. Mas o que acontece? O menino queria o drone, não ganhou o drone, ganhou um transformer. E de birra, ele fica sem o drone e sem o transformer. Ou seja, ele não aproveita, ele não tem o drone, mas ele também não aproveita o brinquedo que ele ganhou. E aí eu criei essa história. E aí eu falei, e aí meu marido olhou para mim e falou assim, mas por que você tá me contando isso? Aí eu falei, porque eu tô igual esse menino, sem o drone, mas eu também não tô brincando com o Transformer. E sabe, amor, minha vida é um Transformer. A vida que eu tenho com você, em casa, é um Transformer. E eu não tô brincando com ele. Eu não tô aproveitando tudo que esse Transformer pode me dar. Porque eu quero a porra do drone. Oh, desculpa o palavreado. A gente corta. Porque eu quero o drone. Então, amor, vamos brincar com o drone, né? Com o Transformer, né? Vamos botar esse Transformer para girar, para voar. Então, eu criei uma história que já era um marcador de comportamento. Então, todas as vezes que pode ser qualquer coisa, uma coisa minúscula do meu dia, eu quero fazer um almoço e me falta sei lá, copo de leite, qualquer coisa. A hora que eu olho e falo, puta, copo de leite, não vou fazer o almoço que eu tanto quero. Eu queria tanto fazer esse almoço. Aí eu falo, Sandrinha, olha o menino do drone, o menino do Transformer. Você vai ficar sem o drone e sem o Transformer. Você percebe que essa criança, ela surge, e eu não sei com você, mas provavelmente sim, né? Porque a nossa criança está com a gente, né? O nosso emocional é uma criança de no máximo 7 anos. Então, quando gruda o nosso emocional, e o nosso emocional está sempre ali, né? Então, qualquer coisa que aconteça, essa criança pode aparecer, pode vir à tona, e ou eu dou um espaço para ela e digo, olha, e criança tem uma coisa muito interessante, mas é muito, muito, muito interessante. Quem me ensinou isso foi meu marido, que ele trabalhou muitos anos com um recreador, e ele dizia o seguinte para mim, Sandrinha, criança, a gente subestima a inteligência da criança. A criança é um ser muito inteligente. Quando eu vou fazer recreação, eu tenho que levar a maioria das crianças para brincar. Só que eu sou um estranho ali. Então, as crianças, normalmente, elas não querem. A hora que eu chego perto delas para chamar elas para brincar, elas fazem, não quero, não vou. E aí, qual que era o recurso que ele utilizava para vocês que são papais e mamães? Qual que era o recurso que ele utilizava? Ele virava e falava assim, você tem 2 opções. Ou você fica aqui, com esse bico caído no chão, cuidado para não tropeçar nele, ou você vai brincar e ver se você gosta da brincadeira, porque vai que você gosta da brincadeira. Se você gostar da brincadeira, você fica, se você não gostar, você volta. Mas se você não for, você nunca vai saber. Mas se você não for, você nunca vai saber. Ele tá me corrigindo aqui, porque ele finalizava isso, mas se você não for, você nunca vai saber. A criança, ela sempre vai escolher o melhor caminho. Sempre. Se você der 2 opções para ela, aí tinha uma outra que era quando a criança chorava, né? A criança chorava, começava a fazer birra, e aí ele virava para a criança e falava assim, cara, e o Charles meu marido nunca tratou criança como imbecil, né? Ele tratava ali, falava ali mesmo, boa. Então ele falava assim, cara, você tem 2 opções. Ou você fica aqui chorando, ou você volta pra brincadeira. O que a criança escolhia?
A criança ali estava... ia brincar, estava 1 minuto, já tinha encerrado tudo, já tinha esquecido tudo, já estava tudo para trás. Então, o marcador está aí. Quando você utiliza uma história como marcador, ela te dá uma opção, ao invés de você seguir naquele comportamento cegamente. E você fica sem opção, você simplesmente se deixa levar pela emoção. Agora, quando você cria histórias ou utiliza histórias como marcador de comportamento, a oportunidade aí está em escolher. Eu vou ser a criança que faz birra porque não tem o drone e não aproveita o Transformer, ou eu vou ser a criança que, tudo bem, eu queria o drone, eu não tenho o drone, mas eu vou aproveitar o Transformer. E aí as nossas emoções, como é uma criança de no máximo 7 anos, sempre vai escolher o melhor caminho. Sempre. Mas lembrando, a história que movimenta a alma não é um marcador. E outra coisa, não existe história para ser marcador e não existe história para movimentar a alma. Não existe isso. Qualquer história pode ser um marcador, qualquer história pode movimentar a alma. O que produz, o que provoca a movimentação da alma é a forma como a gente narra. Agora, como marcador, eu posso utilizar o comportamento similar do personagem. Eu não preciso me preocupar com a narrativa. Eu não preciso me preocupar em conduzir narrativa. Eu posso simplesmente falar assim, nossa, olha, igual eu fiz agora com o menino que eu falei para vocês. Eu fui criando situações e botando o menino com um comportamento parecido com o que eu estava tendo. E aí eu gerei um marcador. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não adianta você ter um cliente que tem um comportamento que vive se repetindo e você preparar uma história para que aquela história se torne um marcador para ele. Você vai atender o cliente, você já sabe o comportamento dele, então eu vou narrar essa história para essa história se tornar um marcador. O marcador numa história também não acontece assim. Eu vou explicar para vocês como que acontece, como é que a gente produz uma história ou narra uma história para gerar um marcador de comportamento. Para que a história se torne um marcador de comportamento, ela precisa ser narrada ou escutada ou criada no momento em que você está com aquele comportamento, que você está se comportando daquela forma, ou no momento em que você está falando da situação no qual você se comportou daquela forma. Senão, não faz conexão, porque o marcador, ela é a consciência do comportamento, então precisa haver conexão de similaridade do comportamento do personagem com o comportamento que você está agindo, que você está tendo. A história, como marcador, ela não é narrada a qualquer momento, ela só pode ser narrada ou dita, né, porque eu posso simplesmente trazer os fatos da história, no momento em que o cliente está se comportando daquela forma, ou no momento em que o cliente está te contando uma situação no qual ele se comportou daquela forma. Aí você conta a história para gerar um marcador, caso você queira gerar um marcador de comportamento nele. Então, o marcador só vai se tornar marcador se nessas duas condições. Como que você pode utilizar das histórias para marcador de comportamento? Sabe quando alguém te conta uma situação qualquer? O que normalmente acontece quando alguém te conta uma situação qualquer? Você se lembra de alguma história parecida. Você se lembra, a história que você ouve te faz lembrar uma história. E aí a gente quer contar essa história. Assim se dão as conversas, né, gente? Não é assim que se dão as conversas? Não é assim que se desenvolve uma conversa? Alguém te conta uma história e você fala assim, nossa, eu passei por isso, ou, nossa, isso me lembrou tal história. História é um gatilho mental, e é ele que faz a gente desenvolver conversas. Então, quando um cliente te contar uma situação, ou ele se comportar de um jeito, você vai lembrar da história. E aí, quando você lembrar, você pode falar assim, nossa, olha, tem uma história esse dia, eu vou te contar ela. É a história de um menino. Aí, por exemplo, você pode contar essa história. Ou você pode contar a história do macaco. Sabe como é que pega macaco? Aí o cliente vai fazer assim, não. E você fala, então, eu escutei esses dias na internet como é que pega macaco. Aí você fala conta pra ele como é que pega macaco. Aí no final você vira pra ele e fala assim, então, a gente faz tantas vezes isso, né? Você tá se reconhecendo aí? Então, o marcador é consciência de comportamento. Consciência de comportamento, eu posso dialogar com o meu cliente, eu posso dizer a ele, você se reconhece? Já a história que movimenta a alma, não vamos analisar, não vamos
conversar, não vamos desenvolver sobre o tema, não vamos falar nada. Narra a história, movimenta a alma e fica quieta. Silencia, fica de boa, porque o cliente vai gerar as percepções dele, porque ele está ressignificando memórias afetivas que muitas vezes nem ele lembra, nem ele traz para o consciente aquela memória. Já o marcador é a consciência. Então, aí sim eu posso, desde que eu não faça julgamento, apontamento, do tipo, tá vendo? O próprio conto vai fazer isso. Então, aqui é um momento que você pode dizer, você se reconhece? Você tá sacando aí? Tá parecido? Aí ele vai rir, né? Ele vai dar aquela risadinha sem graça, falando, tá parecido, assim mesmo, putz, eu faço exatamente assim. Pronto, você gerou um marcador. Aí toda vez que ele tiver nesse comportamento. Agora, veja, o marcador vai trazer consciência para o comportamento, mas não vai resolver a questão que leva ele a ter aquele comportamento. Aí é ressignificação da memória mesmo. Aí não tem outro jeito. Aí é a cura mesmo daquela dor, daquela falta de qualquer coisa que seja que o leva a ter sempre aquele comportamento. E a criança birrenta, como muitas vezes eu fico, isso tem muito a ver com o que eu era muito birrenta quando eu era criança, né? Eu devia ser muito birrenta quando eu era criança e agora... Só que isso é extremamente prejudicial, como a história do menino. Fica sem o drone e sem o performer. Então, é muito prejudicial. E aí, com isso, você tem a chance de escolher. E a nossa criança sempre vai escolher o caminho mais alegre, mais leve, mais feliz. Certo? Falei que essa live não ia durar muito tempo, né? Falei que ela ia ser rapidinha. Um beijo grande.